Bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem, para que possamos mais uma vez neste domingo, podermos estarmos reunidos numa único só amor, numa única só amplitude, para que possamos atingir a nossa essência divina através das nossas orações, dos nossos pedidos, dos nossos agradecimentos, através aqui pelo nosso Evangelho no Lar. Eu sou a Ana Cristina, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa esta de cura e de conscientização, onde aqui já se mostra o endereço e o telefone para que você possa estar entrando em contato. E aqui também pelo nosso canal pelo YouTube, e também você encontrará bastante palestras, instruções sobre a nossa doutrina espírita. E assim, mais uma vez eu peço a todos que possam relaxar, respirar bem profundamente, para que possamos juntos, mentalmente abrir as portas, janelas e também o nosso coração e convidar ao nosso Mestre Jesus, todas as fraternidades que fazem parte do Evangelho no Lar, os nossos mentores e amigos espirituais, para que consigam estar entre nós nos ajudando a simplesmente a poder estar assim numa situação plena, em virtude de muito amor, de carinho, mas para que para isso eles possam, se porventura estiver em nosso lar, alguma sensibilidade, algum sentimento, alguma projeção, alguma forma de pensamento que nutre sempre a negatividade, que eles possam ir retirando a doença, a desarmonia, a inveja, a projeções, e que no lugar de tudo isso eles possam estar transmutando para o bem e para o amor, mostrando para todos os povos que somos filhos de um único Deus, Criador de todos nós, e que somos amparados e protegidos por Ele. E assim, vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Hoje vamos dar continuidade ao nosso Evangelho através das leis morais, que está no livro 3º do livro dos Espíritos. Hoje vamos falar sobre a 6ª lei, que é a lei de destruição. De acordo com o nosso livro dos Espíritos, a lei da destruição ela é necessária, pois que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isto é que chamais destruição, não é mais do que a transformação cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Sempre que pensamos em destruição, damos-lhes um enfoque de tragédia ou flagelo. Por destruição, podemos entender também transformação, término de um estado de coisas e início de outro. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Assim disseram os Espíritos para nós. Se pensarmos na história da sociedade humana, veremos que os grandes avanços deram-se após as grandes destruições, sejam elas por guerras, calamidades ou mesmo por queda de estruturas políticas, culturais ou religiosas. Se observarmos o exemplo da natureza, percebemos que aparentes agressões climáticas têm por objetivo a renovação da paisagem ou mesmo a reciclagem das condições ambientais. Quando vem a estação do frio, esta destrói a estação do calor. O dia termina com a noite e assim por diante. Tudo o que cogitarmos em termos de evolução
terá por pressuposto uma transformação, mudança, e isso está vinculado à lei de destruição, porque é impossível avançar de um ponto para outro sem abandonar o anterior. No plano físico, esta lei manifesta-se sempre. Temos um tempo de vida corporal e, por mais que ele se estenda, apresenta limitado às condições do envelhecimento celular. O nosso corpo físico passa pelas condições da lei de destruição e chega ao derradeiro momento em que temos que abandonar essa roupagem biológica, levando daqui as aquisições que tenhamos feito. Nas perguntas 737 e 738, Kardec pergunta e questiona os espíritos que forma o espírito de verdade. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Embora a palavra flagelo talvez pudesse ser mais bem tomada por calamidades, desastres ou mesmo eventos destruidores, a resposta dos espíritos superiores é surpreendentemente pela sua lucidez, para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dizemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não o julgais senão sobre o vosso ponto de vista pessoal e o chamais flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Mas como já dizemos, a exemplo da semente, ao nascermos no mundo, estamos profundamente sujeitos a condições da matéria que nos envolve. E assim como a semente sofre a agressão da terra, da umidade, dos ácidos e etc., somos agredidos pelas condições do meio em que estamos situados. O que acontece com a semente depois de um tempo? Ela é destruída. Porém, deixa de ser semente para tornar-se uma planta ou uma árvore, com um vigoroso tronco, folhas, flores e frutos. Assim também conosco, a vida vai nos proporcionando experiências para destruirmos o homem velho e de nós mesmos nascer um novo homem, que, a exemplo da semente, mostra-se agora através dos seus frutos. A vida se expressa através das ondas dos fatos. Estamos a todo momento sendo atingidos por fatos inesperados. Nas mínimas coisas podemos exercitar nossa flexibilidade para mudanças. Há pessoas que não fazem nada em relação a isto. Num exemplo simples, há quem nunca se desfaça de suas roupas velhas guardadas no armário. Aquela roupa que não vai nunca mais ser utilizada. E ainda há pessoas que guardam coisas e há pessoas que ainda guardam sentimentos, acumulam sentimentos velhos que já deveriam ter sido abandonados. Assim como um objeto, acumulam mágoas, tristezas e ressentimentos. Nunca se desfazem, tornando-se criaturas sombrias e pesadas, porque nunca se aliviam desses apegos emocionais. A lei da destruição expressa-se frequentemente através de perdas. Faz parte da vida perder alguém em algum momento da existência, assim como nós deixaremos alguém. A morte é a expressão inevitável no vocabulário da vida. Mas da face da terra, algum dia, a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nesta época, todos os povos serão irmãos.
A destruição através das guerras é o principal equívoco a que o homem tem recorrido em todos os tempos. A dificuldade não é a guerra, a dificuldade é o homem. A guerra é a manifestação externa de que o homem internamente. O inimigo não está do lado de fora, ele está ao lado de dentro. É o homem que tem evitado a batalha interior, pois normalmente sai dela derrotado. E, em troca, transfere a luta para fora, contra o seu semelhante. Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada de Jesus é a luta interior. Toda vez que nós voltamos para a melhoria interior, momentaneamente perdemos a paz, porque é aí que temos de nos defrontar com essas deficiências, nossos defeitos, nossos vícios, nossas sombras. Neste capítulo, a lei da destruição ainda nos fala um pouquinho sobre o assassínio, sobre a crueldade, sobre o duelo e sobre a pena de morte. São temas um pouco fortes para o nosso evangelho. Por isso mesmo, eu trouxe para vocês uma fala de um mestre que diz assim: desde que existam 5 numa casa, 3 estarão contra 2 e 2 estarão contra 3. Então a casa é o próprio homem. O que são os 5 dessas casas? Provavelmente nossos 5 sentidos. E que tal esta batalha? Vencer a nós mesmos no que vemos, no que ouvimos, no que tocamos e assim por diante. Através dos ouvidos temos perdido muitas batalhas para a vaidade. Toda vez que somos enaltecidos além da conta, além do que realmente somos e acreditamos nisso. É para o orgulho ferido toda vez em que somos ofendidos e revidamos. Para os nossos olhos, temos perdido incontáveis guerras toda vez que ficamos olhando indevidamente na direção errada. Ficamos cegos quando nossos olhos se perdem, enxergando apenas a beleza exterior das pessoas. Através do tato, perdemos incontáveis batalhas em todos os momentos nos quais tentamos em vão segurar com as mãos as coisas que temos, nossos bens materiais, que julgamos nossas propriedades eternas, ou quando decidimos que só acreditamos naquilo que podemos tocar. O que dizer do conflito com o sentido do paladar, que leva tantas pessoas a não saberem alimentar-se adequadamente? São os transtornos alimentares frequentes na atualidade, expressando descontrole. O 5º morador da casa é o olfato, porque vemos vários irmãos que ainda se nutrem através de vícios, seja ele qual for, alcoolismo, o fumo ou a vaidade, não importa, porque eles são vencidos pelo charme, pela circunstância, tentando parar, mesmo que eles tentam parar, há algo dentro deles que fazem eles recuarem. Decididamente, a batalha que interessa é a interior. Qual será o nosso verdadeiro inimigo? O que está do lado de fora ou o que está do lado de dentro? Antes de nós termos a nossa pandemia, no caso a Covid ultimamente, Dr. Antônio nos fez refletirmos através de uma mensagem muito grandiosa, pela qual nós percebemos e achamos até um pouco agressiva no momento, porque nós não estávamos entendendo ao certo o porquê da mensagem. E com a pandemia, nós percebemos o quanto nós somos tolos e quanto nós temos que aprender. Eu vou ler para vocês um pouquinho sobre esse tema.
E assim nos disse o Dr. Antônio. Segundo ele, desde que o mundo foi criado, necessitamos de supostas crises para sairmos do comodismo e caminharmos evoluindo. Neste momento, novos portais estão sendo abertos, pois nossa velocidade energética estará mais acentuada, ou seja, plasmou, pensou, acontece. A necessidade da escolha da nossa mente é fundamental. Revivamos. Orai e vigiai sempre. Não temais, filhos da luz. Optem pela luz, pelas verdades eternas como somos fadados à evolução, pois fomos criados por amor. Sendo assim, observem realmente quais são as vossas necessidades. Quantos corpos materiais você tem? Para que tantas vestimentas? Quantos sapatos necessitam vossos pés para caminhar? Quantos veículos você consegue dirigir ao mesmo tempo? Quanto de alimento e quais alimentos saciam você a sua fome? Quais são as vossas necessidades reais? Tudo nos foi dado pela misericórdia do Pai. A hora agora carece de sinceridade, união, opção, escolha entre o caminho da ilusão, que é matéria, ou a verdade eterna, o Espírito. Saibam escolher, saibam reivindicar o terreno, há muito já foi preparado. Plante, pois cada um colherá conforme já disse. Serão vocês próprios em futuras reencarnações. Aquele que se esconde terá que aparecer. Aquele que guarda vai aprender a repartir. Aquele que mente será desmascarado. Aquele que engana é o mais enganado. Aqueles que fazem uso indevido ou ludibriam terão que repor. Aquele que não tem responsabilidade com compromissos assumidos perante aos seus lares, chorarão, pois irão assistir seus entes queridos se perderem nas ilusões que poderiam ser evitadas. Aquele que diz que ama ao seu semelhante e não o aceita, não entende que cada um é único, com suas opções, terá que conviver apenas com seu próprio orgulho na solidão. As penitenciárias estão lotadas, mas ainda é mais lotada a nossa sociedade, presa no orgulho, presa na sua própria impotência das coisas supérfluas e banais. Renuncie imediatamente ao negativismo, pois ele é triste. Feliz daquele que consegue suavizar, não se penitenciando e sim agradecendo pela oportunidade da própria vida em si. Vocês falam tanto em atualização e eu pergunto: Cristo e seus ensinamentos são antigos, como o amor de meu Pai. Por que vocês não se atualizaram ainda? Vocês dizem de conexões. Por que nos esquecem? Não se conectam conosco? Vocês procuram vidas em outros mundos e não valorizam este mundo belo que muitos nem conhecem ou rejeitam por desconhecimento. Vocês falam de vida e muitos não vivem. São apenas corpos adormecidos para a nossa própria vida. Ah, meus irmãos, caminhem sem medo de ser feliz. Tudo está como tem que ser segundo vossas opções. Sendo assim, ou vocês amam, ou vocês abandonem, pois somente o amor que poderá nos unir e muita paz. Dr. Antônio. O que falar diante desta mensagem? Apenas, simplesmente,
nós pararmos e reavaliarmos tudo aquilo que estamos fazendo, tudo aquilo que já fizemos, o que pretendemos fazer, o que somos, o que pretendemos ser ao amanhã, pois o amanhã será nós mesmos. Por isso, meus irmãos, parem um pouco e pensem durante toda esta semana, para que nós possamos, assim, entender melhor as leis de Deus, abençoar a todos que estão à nossa volta, ao nosso trabalho, os nossos familiares, os nossos vizinhos, amigos, a todos aqueles países em guerra, em aflições, que estão passando, sim, por transformações muito dolorosas, mas é transformação necessária para a melhora de cada um de nós, que apesar de não estarmos tão ligados, mas estamos vendo, ouvindo e sentindo. Então que Deus possa ter compaixão de todos nós, seus filhos, abençoando sempre, mas sempre a todo e qualquer irmão que possa estar bem ou não tão bem, abençoando sempre, mas sempre mesmo a casa do Dr. Antônio, aos tarefeiros, a casa essa que o Dr. Antônio nos dá como um alicerce muito grande. Que o Dr. Antônio receba toda a nossa gratidão, que ele possa ser abençoado onde quer que ele possa estar. Que a nossa água também seja abençoada. E eu espero ter contribuído um pouquinho mesmo, sobre a lei da destruição. Espero encontrar a todos na próxima semana para o nosso próximo Evangelho. Que Deus possa abençoar a todos nós. Tenhamos uma boa semana, que assim seja, graças a Deus.